Fala galera, professor André na área. Vamos continuar? Partezinha hoje de processos de eletrização, tá? Lembra que a gente começou elétrica? Lembra que a gente viu carga elétrica positiva do próton, negativa do elétron? A gente viu a lei do Fay? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. A gente viu a Hadouken, que é a formulinha do Ken, para você calcular a quantidade de carga. Lembra que você retira elétrons, você está eletrizando positivamente o objeto. Você coloca muitos elétrons, você está eletrizando negativamente o objeto. Beleza? Fazendo uma revisãozinha rápida aí do que a gente viu na primeira aula, vamos continuar nessa segunda e vamos destruir tudo. Ó, introdução eletrostática continuando ainda. Processos de eletrização, people. Vamos lá? Primeiro processo tem 3, tá? São 3 processos de eletrização aí. Primeiro processo é o processo de eletrização por atrito. Todo mundo alguma vez na vida já fez isso. Que é pegar uma canetinha, passar no cabelinho, você eletriza a canetinha e daí você corta papelzinho fininho assim de papel e atrai a canetinha, atrai o papel. Já fizeram isso? Ou pregar uma parede, arrastar a parede arrastar a caneta na parede e daí ela ficar pregada lá. Tudo isso é eletrização por atrito, tá? Então, ó, eletrização por atrito é mais comum do que a gente imagina. Como que ela funciona? Eu atrito duas coisas. Sério, professor? Sim. Eu atrito duas coisas e uma vai perder elétrons e a outra coisa, o outro objeto, vai ganhar os elétrons que a uma perdeu. Fechou? O que uma perde, a outra ganha. É sistema de conservação de carga aí. Nenhum elétron pode se perder no meio do caminho, beleza? O que uma perdeu, a outra vai ganhar. Ou seja, na eletrização por atrito, vou até anotar aqui. Os objetos ficam com cargas de sinais contrários após a eletrização. Fechou? Então, sempre, professor, sempre. Se um fica positivo, o outro fica negativo. Se um perdeu, o outro vai ter que receber. Desculpa aí, galera. Ó, contrários após a eletrização. Fechou? E ficam com o mesmo valor também. Se uma vai ficar com 2 microcoulombs de carga, a outra vai ficar com menos 2 microcoulombs de carga, beleza? E mesmo valor. Beleza? Eletrização por atrito. Pessoal, e como que eu sei se um vai perder, quem que vai perder, quem que vai ganhar? Para eu saber isso, você não precisa decorar, tá? Tem uma tabelinha com materiais que são mais fáceis de perder elétron e com materiais que são mais fáceis de ganhar elétron. Essa tabelinha você não precisa decorar. Se tiver alguma pergunta parecida na tua prova do Enem, ele traz a tabela para você. Que é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Essa tabelinha aí, tá vendo? Ó, pele de coelho, vidro, cabelo humano, mica, lã, pele de gato, algodão, âmbar, ebonite, poliéster, isopor e plástico. Então, essa setinha aqui mostra a afinidade em perder elétrons, no caso, e a afinidade em ganhar elétrons, sacou? Então, quanto mais para cima, maior probabilidade de perder elétrons, ficar positivo. E quanto mais para baixo, maior probabilidade de ganhar elétrons, ficar negativo. Então, ó, um exercíciozinho. Através dessa série, é possível determinar essa série triboelétrica aqui, ó. Triboelétrica, esse é o nomezinho especial dessa tabela. Através dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material, quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado o quê? Ó, o vidro não tem maior afinidade de perder elétrons? Né? Ficar mais positivo. E a seda não está mais para baixo? Ou seja, o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar negativamente. Então, negativamente eletrizado. Então, o vidro, ao ser atritado com a seda, ficará positivamente. Isso aqui cai fora, cai fora. Com carga elétrica nula também cai fora, né? Pois é impossível o vidro ser eletrizado, nada a ver.
Nada a ver isso aí, hein, professor? Isso mesmo, nada a ver. Mas fica eletrizado positivamente, pois perdeu elétrons. Letra B de baiacu, né? A letra A tá errada por quê? Porque ganhar prótons não é sistema de eletrização. Ganhar próton é sistema de explodir o planeta. Não é isso que a gente quer fazer, tá? Letra B. Vamos lá. Outra partezinha. Eletrização por contato. Galera, só para deixar claro, eletrização por atrito foi você atrita duas coisas, uma perde e outra ganha. Belezinha? E daí a tabelinha é para ver quem vai perder, quem vai ganhar. Super simples, super tranquilo, sem conta nenhuma, tá? Agora vem a parte 2 aí, que é a eletrização por contato. Eletrização por contato é o seguinte, para existir uma eletrização por contato, eu preciso que um dos objetos já estejam inicialmente eletrizados. Então, meu corpo A, nessa situação aqui, ele está eletrizado já. E eu quero eletrizar o corpo B. Como, professor, você vai fazer isso? Conta aí para nós. Conto. Eu vou encostar um corpo A no corpo B, ó. Nossa, professor, fez uma animação aí, né? Bem legal, né? E quando eletrizar, olha o que vai acontecer. Quando encostar, desculpa, olha o que vai acontecer. Já que está sobrando elétrons no ponto A e os elétrons eles se repelem loucamente, elétron vai passar do ponto A para o ponto B. Note duas coisas. Note que essa bolinha A e essa bolinha B são idênticas, tá? Então, isso que eu estou ensinando aqui, eletrização por contato, por enquanto, só serve para bolinhas condutoras e idênticas. Condutoras e idênticas, fechou? E quando isso acontecer e eu encostar, elétrons passam de um lado para o outro. Lembre-se que não é próton que passa, é elétron que sempre passa, fechou? De modo que uma fica negativa e a outra também vai ficar negativa. Já notou diferença aí? Já notou duas diferenças para eletrização por atrito? Se for eletrização por atrito, eu não preciso que um dos corpos esteja eletrizado. Os dois podem estar neutros. Eu só atrito e eletrizo os dois. Para ser por contato, ele tem que estar um eletrizado. O outro pode estar neutro, mas um tem que estar eletrizado. Só encosta os dois, vai entrar num equilíbrio elétrico ali. Você já aprendeu equilíbrio térmico, né? Que é a temperatura. Aqui vai entrar no equilíbrio elétrico, beleza? Elétron passa de um lado para o outro até que os dois fiquem com carga de mesmo sinal e de mesma quantidade se for condutoras idênticas as duas bolinhas. Ah, professor, e se for negativa, hein? Se for positiva? Então, ó, outro exemplo, do mesmo caso, tá? Condutoras. Imagine que essa bolinha aqui, A, ela está eletrizada positivamente, está sobrando prótons. O B, dá para ver que para cada próton tem um elétron ali, né? Então ela está neutra. Neutra. O que eu vou fazer para eletrizar? Encosto. E quando eu encostar, o que vai acontecer? Elétron, aqui está chamando elétron, porque aqui está muito positivo, meu. Então ele chama elétron da bolinha B. Então, elétron da bolinha B passa para a bolinha A. De modo que a carga final das duas tem que ser igual. Note que aqui, ó, 1, 2, 3, sem ninguém. 1, 2, 3, sem ninguém. Então, ó, no final das contas, tem que ficar carga de mesmo sinal e de mesmo módulo, de mesmo valor. Beleza? Mesmo sinal e mesmo valor. Nossa, professor, que legal, né? Tá aí. Exemplo sobre eletrização por contato. Vem comigo aqui e vamos praticar um pouquinho, tá? Ó, desculpa aí pela tosse. Eu tenho exemplo 1. Primeiro, eu tenho duas bolinhas. Tá aqui. Duas bolinhas condutoras idênticas, tá? E vamos supositar que a bolinha A, ela tá eletrizada positivamente com carga mais 4Q. Mais 4Q. Pessoal, quanto que vale Q? Q vai uma quantidade qualquer aí. Não vou colocar valores específicos para não cair na besteira de colocar um valor que o Q não pode ser. Porque Q é uma grandeza quantizada, lembra? Então Q é um valor qualquer aí. Mais 4Q. E a bolinha B está neutra. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte. Quando as duas entrarem em contato, A e B, o que vai acontecer? Se aqui está positivo, elétron vai passar do B para o A.
até que as duas entram num equilíbrio. E qual que é o equilíbrio? Se tem mais 4Q de carga, o equilíbrio vai ser mais 2Q para cada. Você concorda comigo? Mais 2Q para cada. Então, quando eu separar, ó, A e B, A vai estar positivo e B também. A com carga mais 2Q e B com carga mais 2Q. Fechou? Então, tá aí. Mais 2Q, mais 2Q. O que eu fiz para descobrir esse mais 2Q, mais 2Q? Média aritmética. Simples. Eu só somei a carga de A mais a carga de B, que é 0 nesse caso. 4 mais 0 dá 0. Dividido para duas bolinhas no final, 2 para cada. Beleza? Mais 2Q, mais 2Q. Segundo exemplo. Vamos lá, deixa eu só passar um traço aqui. Segundo exemplo. Se você entendeu o que eu falei, você vai me responder tudo certinho agora, ó. Carga A, carga B. Aqui é menos 10Q e aqui carga 0. Encostei. Primeira pergunta que eu te faço é, o que vai acontecer? Elétron vai passar de A para B, né? Porque tem elétron sobrando no A, então ele passa de A para B, ó. Elétron tá indo para lá. Separei. Quanto de carga vai ficar em cada uma? As duas vão ficar negativas. A bolinha A vai ficar com menos 5Q e a bolinha B vai ficar com menos 5Q também. Galera, até aí, tudo certo? Vem comigo, ó. Exemplo 3. Se liga na ideia. Exemplo 3, eu vou colocar 3 bolinhas. Sério, professor, não começa a complicar, não? Vou começar. Ó, A, B e C. Mais que nada, é muito fácil. A, B e C. Vamos supositar que A está eletrizado positivamente, B está eletrizado negativamente e C está neutro. A tem carga de mais 6Q. B tem carga de menos 3Q. E C está neutro. O que eu vou fazer? Eu vou encostar as 3 bolinhas de uma vez só. 3 bolinhas condutoras idênticas, tá? Lembrando. Então, vai encostar A com B e com C. A, B e C. O que vai acontecer quando eu separá-las? Todas vão ficar com cargas de mesmo sinal e de mesma quantidade. Galera, se tem mais 6Q aqui, menos 3Q aqui, 0 aqui, quanto que é a carga total que existe nesse sistema? Mais 6Q menos 3Q dá 3Q positivo. 3Q mais 0 dá 3Q. Eu tenho 3Q para dividir para 3 bolinhas. Vai ficar o quê? Vai ficar o Q mais um Q mais um Q para cada, né? Um Q para cada. E as 3 positivas, inclusive. Fechou? Então, ó, exemplo facilzinho que pode cair para você. Tudo bem? Quarto exemplo, posso fazer o quarto exemplo? Quarto exemplo. Eu continuo tendo 3 bolinhas. Então, tenho a bolinha A, tenho a bolinha B. Professor, isso aí eu já sei fazer. Que bom que você já sabe fazer. Só vou mudar um pouquinho, né? Aqui é negativo. Ah, o professor já mudou, né? Não, cara, calma. Aqui é positivo e aqui vale neutro. É neutro. Vale neutro não, é neutro. O A tem carga, vamos supor, de menos 10Q, tudo bem? Menos 10Q. O B vai ter carga de 8Q. Positivo. E o C tá neutro. O que eu quero que você faça? Eu vou escrever aqui, você dá um pause, resolve aí, depois volta pra cá, tá? Então, ó, eu quero que você encoste a... Opa, deixa eu desenhar direitinho aqui. Quero que você encoste a bolinha A com a bolinha B. Então, A com B. Depois separe. Quando você separar, você vai encostar a bolinha A com a bolinha C. E depois separa. Quando você separar de novo, você vai encostar finalmente B com C. Fechou? Então, primeiro, ó, 3 bolinhas. Encosta A com B. Separou. Daí A com C. Separou. Daí B com C. E depois eu quero saber a carga final dessas 3 bolinhas aí, tá? É isso que eu quero que você calcule. Tenta aí. Tá, vamos lá. Vou fazer, tá? Primeiro A com B, né? A com B é menos 10Q e 8Q. Quando eu somar os dois, vai ficar menos 2Q, não vai?
Menos 2Q dividido para duas bolinhas vai ficar meio, melhor, 1Q para cada. Confere? Então, quando eu separar isso aqui, vai ficar o A com menos Q, 1Q no caso, e o B com menos 1Q também, né? Fechou? É só média aritmética, é soma e divide, soma e divide, soma e divide. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou encostar A com C. Só que A, ele tem agora um Q e C tá neutro, né? C, opa, o C é fora. O C tá neutro. O que eu vou fazer? Soma e divide. Quando eu somar e dividir, vai ficar quanto para cada? Vai ficar 1 mais 0, 1Q mais 0 dá 1Q. Dividido para duas bolinhas, vai ficar Q sobre 2 e Q sobre 2. O A eu já não vou mexer mais. Então, a carga final do A é Q sobre 2. Fechou? Daí, ó, o que eu vou fazer por último? Eu vou juntar B com C. Galera, média aritmética. B tá com 1Q, né? O B é esse aqui. Ele tá com 1Q. E o C tá com Q sobre 2. Quando eu somo 1Q mais Q sobre 2, dá 3Q sobre 2. E 3Q sobre 2 dividido para duas bolinhas. Ah, só um detalhe aqui. Peraí, que tá negativo aqui, né? Negativo, 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 negativo. Tá, agora sim. Menos 1Q, menos Q sobre 2 dá menos 3 meios de Q. Menos 3 meios de Q divididos por 2 dá menos 3 sobre 4 para cada. Então, menos 3Q sobre 4 e menos 3Q sobre 4. Então, tá aqui. Essa é a resposta final. A carga final de A é menos Q, negativo, menos Q sobre 2. A carga final de B é menos 3Q sobre 4 e a carga final de C é menos 3Q sobre 4 também. Fechou? Eletrização por contato. A gente destruiu tudo que pode cair para você. Beleza? Pessoal, e se for bolinhas de tamanhos diferentes, daí isso a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa para depois, calma. Por enquanto, só essa parte básica aí. Fechou? Então, ó, vamos continuar. O último exemplo de eletrização é por indução. Eletrização por indução é o seguinte, olha só. Eu não encosto as duas bolinhas, porque se eu encostar, vai ser contato, obviamente. Então, eu só aproximo. Eu aproximo alguma coisa já carregada, um indutor, e quando eu aproximar uma bolinha aqui já carregada, essa bolinha que é condutora vai formar um dipolo. Dipolo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? As carguinhas, como isso aqui é negativo, ela vai afastar os elétrons dessa face aqui. Tô aproximando aqui, né? Ela vai repelir os elétrons. Então, os elétrons daqui vêm pra cá, porque é uma bolinha condutora. E aqui vai ficar mais positivo. People, já eletrizei essa carguinha? Não. Não eletrizei porque eu não tirei elétrons nem coloquei. Eu só fiz um dipolo ali. Eu só induzi uma separação de cargas, tudo bem? Para eletrizar, sabe o que tem que fazer? Um fio terra. Quando eu faço fio terra, o que acontece? Elétron vai sair da minha bolinha e vai para a Terra, sacou? Lembrando que a Terra é o maior recipiente de elétrons que a Terra tem. É isso mesmo. Onde que tem mais elétrons na Terra? É na Terra. E onde que tem maior espaço para jogar elétrons? É na própria Terra. Então, o elétron pode subir da Terra ou pode ir para a Terra, tá? Não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, os elétrons vão descer para a Terra. Belezinha? Beleza, people. Só algumas coisinhas importantes aí. Física do cotidiano. Ah, deixa eu só falar um detalhe rapidinho aqui. Pessoal, e se fosse carga positiva aqui se aproximando, ó? Carga positiva, ia acontecer a mesma coisa. Só que os elétrons desse meu B aqui iriam tudo pra cá, ó. Porque a carga positiva ele chama elétrons, né? E os prótons iam ficar sozinhos aqui. Dipolo. Coloquei aqui, ó, um fio terra, o que vai acontecer? Elétron vai subir da Terra e vai se ligar a esses prótons. De modo que essa bolinha aqui recebeu elétrons, ela fica negativa, né? O B vai ficar negativo. Nesse caso aqui, quando o elétron desceu, o B ficou positivo, beleza? Sabendo disso, dá pra gente falar da física do cotidiano. People, isso aí, raio, uma das forças mais poderosas que o nosso planeta tem. Raio. Quando cai um raio, meu, a temperatura do ar por onde o raio passou chega na temperatura da superfície do Sol. Olha a potência, olha o poder
que é o raio. Como que acontece o raio? Ó, desculpa aí, duas nuvens carregadas, né, de nuvem de chuva, ela vai, ó, passar uma pela outra. Daí o que acontece? Elas se atritam. Elas se atritando, eletrização por atrito. Uma vai ficar carregada positivamente e outra vai ficar carregada negativamente. Ó, isso aqui tudo é uma nuvem só. Sacou? Daí, quando tiver muito carregado aqui, vai ter uma diferença. Eu vou falar essa palavrinha, mas vou te explicar o que é exatamente essa palavrinha depois, tá? Vai ter uma diferença de potencial aqui muito grande. Uma diferença de número de elétrons, vamos dizer assim, muito grande. Aqui tem muitos elétrons na nuvem. E aqui no chão tem muitos prótons. Por quê? Esses elétrons induziram essa parte do solo de modo que repeliram os elétrons. Os elétrons foram lá para baixo, ó. É como se aqui tivesse positivo e aqui tivesse negativo. Tá vendo? E quando tem essa diferença muito grande e chove, quando chove, o ar fica mais úmido, não fica? Mais úmido, o isolamento do ar, ele diminui. Isolamento do ar diminui, pode acontecer raio. E o raio é justamente o deslocamento de cargas da nuvem para o chão. Ou do chão para a nuvem. Sacou? É mais comum da nuvem para o chão, mas também acontece do chão para a nuvem. Tudo bem? Deslocamento de cargas. Então a nuvem se eletriza, ela induz aqui, ó, dois tipos de eletrização só em um fenômeno. Olha que possibilidade caindo na tua prova de Enem. Ela induz os elétrons a irem lá para baixo, repele os elétrons, né? Quando tem uma diferença de potencial muito grande, ou seja, uma diferença de elétrons e prótons aqui muito grande. O que vai acontecer? Uma descarga, rapidinho, ó. Zzz, muito poderosa, que pode chegar até a 700 mil volts. A gente não falou em volts ainda, mas quando chegar lá você vai se ligar que isso aí é coisa pra caramba, tá? Então física do cotidiano aí pode cair raio pra você. Outra coisa? Outra ideia de física do cotidiano? Abelha. Ó, física misturado com biologia. A abelha voandinho lá, ela tá voando, ela tá se batendo com o ar, ela eletriza. Então, a eletrização da abelha, você sabia que é o responsável pela polinização das flores? Porque a abelha se eletriza, daí ele chega lá para pegar o pólen, a abelha não pega o pólen com a patazinha, nada do tipo. O pólen sobe por indução. Então, o pólen é atraído pela abelha eletrizada e daí a abelha vai embora com aquele pólen ali preso nos pelinhos dela, sacou? E daí ela pousa em outra flor e deposita aquele pólen. Mas a ciência por trás é eletrização por indução e eletrização por atrito. Fechou? Uma coisa importante, toda vez que tiver eletrização por indução, ó, tá vindo alguma coisa positiva, um objeto positivo. Ela já vai atrair isso aqui, mesmo que não seja eletrizado esse corpo, ele já atrai. Por quê? Ó, só uma coisinha antes de a gente falar de força elétrica. Eu tenho uma bolinha positiva. E daí eu aproximo de outra bolinha que está neutra. Não vai fazer o dipolo? Aqui não vai ficar negativo e aqui positivo? Então, vai atrair ou não vai? Já atrai, né? Então isso é uma coisa importante. Para existir atração elétrica, não é necessário que os dois objetos estejam eletrizados. Fechou? Para existir atração, um pode estar eletrizado e o outro não. Sem problema nenhum. Belezinha? Agora, para existir repulsão, os dois precisam estar eletrizados. Fechou então? Beleza? Massa. Vamos falar de força elétrica então. Tá, pessoal. Você me falou lá que próton repele próton, próton atrai elétron. Tem como eu calcular isso aí? Tem, ó. Essa é a formulinha. Essa é chamada lei de Coulomb, que eu particularmente chamo de lei de Coulomb. Coulomb. Tá aí. E a lei de Coulomb fala isso aqui, ó. Muito parecida com a fórmula de força gravitacional que você aprendeu. Força gravitacional era Gzão, Emão, Eminho sobre D quadrado, é ou não é? Beleza. A força elétrica é isso aqui, ó. É K, que é uma constante que vale 9 vezes 10 a nona no SI. A unidade no SI dela é Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. Beleza?
K é uma constante. Não se preocupe com ela, que vem na prova para você. Q é a carga do primeiro objeto. Qzinho é a carga do segundo objeto. Lembrando que para existir força é uma interação, né? Uma interação entre dois corpos. Para existir força, tem que ter dois corpos, tá? Lembre-se disso. Isso aí eu vou repetir pelo menos umas 30 vezes para frente. Força é uma interação entre dois corpos. Para existir força, tem que ter dois corpos. Tem que ter dois corpos. Beleza? Então, e R é a distância entre esses objetos aí. Importante, ó. Essa análise é super importante. Se liga. Tá vendo que Q tá em cima na fórmula? Tá no numerador? Quer dizer que Q e F são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobrar o Q, o que vai acontecer com o F? Ele dobra também. E se eu triplicar o Q? O F triplica. E se eu triplicar o Q e triplicar o outro Q? Daí o F noniplica. E por aí vai. Fechou? São grandezas diretamente proporcionais. E a distância aqui? A distância é inversamente proporcional. Galera, é tudo meio lógico. Olha só. Se eu tenho dois prótons, aproximo ele bem pertinho, ó, distância pequena, força grande. Distância grande, força pequena. Fechou? Só que é inversamente proporcional ao quadrado aqui, ó. Tá vendo que x, que r, distância está elevado ao quadrado? Então, quer dizer, sabe o que, ó? Imagine que a distância entre dois objetos é r. Então, a força entre eles vai ser F. Se eu dobrar o R, sabe o que acontece com F? Ó, dobrei. Não tá ao quadrado? Fica 4, não fica? Então, a força vai quadruplicar. Se eu triplicar o R, acontece com a força? Ela vai noniplicar. E por aí vai. É só elevar ao quadrado aquele valorzinho que você colocou ali. Pessoal, e se eu dividir o R por 2? Daí a força... Opa, errei aqui, galera. Desculpa aí, ó. É inversamente proporcional, né? Ó, se eu dupliquei o R, a força cai por 4. Opa, cuidado. Retiro o que eu disse e retomo. Força cai por 4. Se eu triplicar o R, a força cai por 9. Porque são inversamente proporcionais. Eu tava falando uma coisa e escrevendo outra, né? Beleza. E se eu dividir a distância por 2? Se eu dividir a distância por 2, aí sim a força vai aumentar. Vai ficar 4F. Beleza? Então, para questões sem números, isso aí de proporcionalidade é importante, tá? Fechou? Tá. Vamos só fazer um exercíciozinho para fechar aqui nossa aulinha de hoje. Ó, já sabe, né? Pause, resolve, volta. Duas pequenas esferas, E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra e ficam eletrizadas. Então, eletrização por atrito, né? Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior que seus raios. A esfera E1 ficou com carga elétrica positiva de 0,8 nanocoulombs. Determine a diferença N entre o número de prótons e o de elétrons da esfera 1 após o atrito. Galera, letra A é facinho, né? É só usar o Hadouken da última aula lá. Porque o N da fórmula, ele mede quantos elétrons tem sobrando ou tem faltando, que é justamente a diferença, né? A carga, ele falou que é 0,8 vezes 10 a menos 9. E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou colocar em módulo aqui. E o N eu quero saber. Passei dividindo, N dá igual a 5 vezes 10 a nona elétrons. Então, a diferença é de 5 vezes 10 a nona. Nesse caso, como a carga elétrica é positiva, 5 vezes 5, deixa eu só ajeitar esse 5 aqui, 5 vezes 10 a nona prótons, né? Que está sobrando ali, beleza? Quer dizer que eu tirei 5 vezes 10 a nona elétrons. Tá, letra B, o sinal e o valor da carga Q de E após o atrito. Nesse caso deve ser de E2, né? Porque de 1 ele deu, então deve ser de E2. E2 após o atrito. Se o E1 está com 0,8 nanocoulombs, o E2 vai estar com menos 0,8 nanocoulombs. Fechou? Então tem que ser cargas iguais. Se for atrito, meu, tem que ser cargas iguais. Um que um perdeu, o outro vai receber. E finalmente, letra C, o módulo da força elétrica. Força é K vezes Q sobre distância ao quadrado. Daí ele te deu tudo, né? O K
você já sabe que é 9 vezes 10 a nona. A gente conversou lá. O Q? Os 2 é 0,8. Como está em módulo, eu vou colocar aqui, ó. 0,8 vezes 10 a menos 9, tá? Como os dois são o mesmo valor, eu vou colocar já o quadrado aqui, tudo bem? E a distância tem que ser em metros, people, tem que ser no SI. Se é 30 centímetros aqui, a distância vai ser 0,3 metros, beleza? Só transformando aí. Então fica 0,3 elevado ao quadrado. Fazendo essa continha aqui de cabeça, ó, dá 6,4 vezes 10 a menos 8 newtons. Mentira, não fiz de cabeça não, já tinha a resposta aqui comigo. Beleza? Mas você pode fazer aí e confirmar se eu estou certo ou não. 6,4 vezes 10 a menos 8 newtons. Galera, essa aulinha, tudo bem? Processos de eletrização e força elétrica. Eu vou precisar do conceito de força, principalmente, daquela formulinha lá que a gente viu, e dessa questão aí que a gente fez, para a próxima aula, quando a gente vai estudar campo elétrico, tá? Então, se você não entendeu qualquer coisinha, volta aí, assiste de novo, resolve os exercícios que eu tô deixando aí, e até a próxima aula, galera. People, valeu, tchau, tchau!